Olá, pessoal, bem-vindos a mais um desafio. Hoje a proposta é resolver questões sobre ângulos formados por retas paralelas em uma transversal. Então, já deixei aqui para vocês as retas paralelas A e B e vou traçar a reta transversal, que eu vou chamar de T. Então, ao traçar essa reta transversal, que eu vou chamar de T, eu criei oito ângulos. Então, vou fazer aqui a representação do círculo. E eu criei 8 ângulos nessas regiões aqui. Então, eu tenho a região interna, que é a região que fica entre as retas A e B. E eu tenho duas regiões externas, que são as regiões que estão localizadas fora da reta A e fora da minha reta B. Então, vamos lá. Quando eu tracei essa reta transversal, como eu disse para vocês, eu formei 8 ângulos. Então, aqui eu vou ter meu ângulo A, o ângulo B, o ângulo C e o ângulo D. Prosseguindo, tem o ângulo E, F, G e o ângulo H. Então, eu posso identificar aqui alguns pares de ângulos formados por essas três retas. Então, eu tenho ângulos correspondentes, vou colocar aqui o nome correspondentes, que serão os ângulos que estão em regiões opostas, mas que estão do mesmo lado da reta transversal. Então, aqui nós podemos observar que meu ângulo A e meu ângulo E, eles estão do mesmo lado da reta transversal, tá do mesmo lado, só que eles estão em regiões opostas. O ângulo A está em regiões diferentes. O ângulo A está na região externa e o ângulo E está na região interna. Então, eu posso considerar meu ângulo A e meu ângulo E como ângulos correspondentes. Então, como ângulos correspondentes aqui, eu tenho o ângulo A e o ângulo E. Nós também temos outros ângulos que eu posso dizer também que são correspondentes. Eu tenho o ângulo D, tenho aqui meu ângulo D, e eu também tenho o ângulo H. Estão do mesmo lado da transversal e eles estão em regiões diferentes. O ângulo D está na região interna e o ângulo H está na região externa. Então, vou pintar aqui. Então, nós também temos o ângulo D e o ângulo H como correspondentes. Também temos mais outros ângulos. Nós temos o ângulo B e o ângulo F. Também são considerados como ângulos correspondentes, porque eles estão do mesmo lado da reta transversal e estão em regiões diferentes. Eles também são ângulos correspondentes, o ângulo B e o ângulo F. Vamos agora para o nosso último ângulo correspondente, nosso último par de ângulo correspondente, que é o ângulo C. Observe que todos eles estão do mesmo lado da transversal, da reta transversal T, e em regiões opostas. Um está na região interna e outro está na região externa. Então, eu tenho o ângulo C e o ângulo G. Também são ângulos colaterais. Aí, vou fazer para vocês aqui rapidinho a representação desses ângulos correspondentes. Então, aqui, olha. Eu falei para vocês que era correspondente o ângulo A e o ângulo E. Então, tá aqui a representação para vocês. Também nós temos o ângulo D. Eita. Dá para fazer apenas... esqueça esse aqui. Vou fazer mais para cá. Como correspondente, nós temos aqui
que eu falei para vocês, o ângulo D e o ângulo H. Vou fazer a representação dos nossos outros ângulos correspondentes, que é o ângulo B. Então, aqui o ângulo B, observe as posições, viu? O ângulo B com o nosso ângulo F. Nosso último par de ângulo correspondente é nosso ângulo C e o ângulo G. Pronto, agora vamos para outra classificação de ângulos. São os ângulos alternos. Nós temos ângulos alternos, que eles se classificam em internos. E nós temos os ângulos alternos externos. Bom, então vamos lá fazer a representaçãozinha para vocês. O ângulo alternos são os ângulos que estão na mesma região e em lados opostos da reta transversal. Então, aqui meu ângulo alternos internos, nós temos aqui o ângulo C e o ângulo E. Então, eu tenho o ângulo C e o ângulo E, que eles estão em lados opostos da reta transversal. Eu também tenho o meu ângulo D com o meu ângulo F. Estão em lados opostos da transversal. Vou fazer aqui para vocês o desenho. Então, é o ângulo C e o ângulo, ficou pequenininho, mas já para vocês observarem. E o ângulo E. Nós também temos, deixa eu fazer aqui, a próxima representação desse ângulo alterno, interno, né? Temos o D, o ângulo D com o ângulo F. Então, aqui eu tenho meu ângulo D e meu ângulo F. Eles estão em lados opostos da reta transversal T. Agora, vamos para os ângulos alternos externos. Externos estão na região de fora. Então, aqui eu tenho o ângulo A e o ângulo G. Então, meu ângulo A e o ângulo G são alternos externos. Eu também tenho o meu ângulo B e H. Eles estão em lados opostos da reta transversal e em regiões e na mesma região, né? Só que os lados estão opostos. Então, o ângulo A e o ângulo G são alternos externos. E eu também tenho, fazer aqui a nossa outra representaçãozinha. Eu também tenho o ângulo B com o ângulo H. E nós também temos os ângulos colaterais. Vou colocar aqui embaixo. Os ângulos colaterais. Eles também serão colaterais internos e colaterais externos. Então, colaterais internos. Eles estão do mesmo lado da reta transversal e na mesma região. Então, meu colateral interno aqui é o ângulo C e o ângulo F. Ângulo C e o ângulo F. E os ângulos colaterais, eles são suplementares. Então, isso significa dizer que a soma de dois ângulos colaterais corresponde a 180 graus. Então, aqui são. E o outro par de ângulo colateral interno é o ângulo D com o ângulo E. Então, isso implica dizer que a soma desses dois ângulos, eles são 180 graus. Deixa eu fazer aqui os externos. Então, o interno e os externos. Os externos, eles estão em posições diferentes, ou estão na mesma posição, só que na região externa. Então, eu tenho aqui o ângulo A e o ângulo H. Ângulo A e o ângulo H. E eu tenho o ângulo B com o ângulo G. Então, meu ângulo B e o ângulo G também são colaterais externos. Então, eu vou fazer aqui só a representação de cada um desses, viu? Um do interno e outro do externo. Então, aqui do ângulo C, colaterais internos, o ângulo C com o ângulo F. Então, aqui eu tenho meu ângulo C e aqui eu tenho meu ângulo
F. E do colateral externo, eu tenho o ângulo A e meu ângulo H. Lembrando que, como eles são colaterais, a soma desses dois ângulos, no ângulo C mais o ângulo F, ele deve medir 180 graus, porque ângulos colaterais, eles formam ângulos suplementares. Então, gente, tchau. Até a nossa segunda parte desse vídeo. Eu vou deixar separado, porque para o vídeo não ficar muito extenso.